Olá, jovens! Estamos nós de volta aqui para mais uma aula de física com o professor Décio. E a grande professora Deise, ciclista amadora, ciclista amadora. Estamos voltando agora. Não tem aquele jogador, não, estamos voltando agora. Ganhou não sei quantos canecos aí, campeonatos aí, agora machucou, agora está retornando. Mas estamos aí. Isso, firme e forte. Requer energia, né, Décio? Então... Muita banana por causa do potássio, para não ter cãibra. Muito carboidrato também. Carboidrato para manter, fortalecimento, e assim vai, né? Eu não preciso nada disso, né? Que eu não pratico esporte, então não tem problema com isso. Bom, já que a gente está falando de energia, a gente já falou de energia cinética, falou até de energia química em questão da alimentação, né? Da transformação ali energética no corpo. A gente falou de energia potencial gravitacional. Vamos agregar mais uma hoje? Não, mas eu faço exercício, eu estou brincando e pratico esporte de vez em quando, porque já pratiquei muito aí. Você sabe que essa protuberância aqui, né? Acumula energia. Para acumular energia, para sei lá, eu fico com medo de faltar. Vai que acontece alguma coisa aí, tem que hibernar e vai faltar energia, não dá, né, Décio? Como chamou de urso agora, hibernar, gostei. Ninguém tinha me chamado de urso ainda. É melhor do que outras coisas, Não, tá ótimo. Não, pode, tá bom, pessoal, urso, excelente. Excelente? Então, pessoal, olha só. Por exemplo, Décio, tu já comprou, acho que todo mundo já teve aquelas canetinhas que tu fica, tec, tec, certo? Tu aperta a molinha, nunca aí comprei solta. Não, mas já ganhei. Já ganhou? Aperta a molinha, solta. Aí tem gente que fica lá brincando, né? Apertando a molinha e soltando. Daqui a pouco aquele solta e empurra pra cima. E a molinha vai embora, né? Se ela sair ali da travinha, ela vai embora. Mas sabia, Décio, que ali naquela canetinha, naquela molinha, tem um tipo de energia que a gente pode analisar? Que depende da mola? Depende da mola. Depende da força aplicada também. Ah, sim. Certo? Dá pra gente Então analisar. tem a ver com um tipo de energia diferente, que não é nem do movimento, de velocidade e nem de gravitacional. Exatamente. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje, né, Deise? Isso, então nós vamos estudar, jovens, que a energia que está envolvida com meios elásticos, não é isso? Então deve ser energia potencial elástica. Exatamente, garota, é isso mesmo. Me liguei no elástico aí e consegui entender. Pronto, é isso mesmo que nós vamos estudar, pessoal. Gravidade, energia potencial gravitacional, então elástico deve ser energia potencial elástica, né? Exatamente, é isso aí. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Se liguem lá, olha só. Fazendo de bobo, né? Então dali, pediu para assistir, né, esse vídeo, já tem 3 aulas que vocês estão assistindo aí, já deve estar, já sabe de qual é salteado, né? Porque envolve as 3 energias, né, Deise? Exatamente. Já ouviram falar? Parte 3, olha só. Parte 3, energia potencial elástica. Olha lá, e a relação entre trabalho e energia potencial elástica, nós já vimos... A gente fez relação entre trabalho e energia cinética, relação entre trabalho e energia potencial gravitacional, então... Tá ficando muito repetido essas aulas. Porque a gente vai lembrar que a energia está relacionada à capacidade de realizar trabalho. E então, a variação qualquer energia é a realização do trabalho, exatamente, né? Então nós vamos relacionar todas as energias com o trabalho. E como habilidade, o que nós vamos ter? Olha aí. Eu fiz o barulhinho da caneta. Identificar transformações de energia e a conservação, né? Que dá sentido a essas transformações. Exatamente. E também, olha só, reconhecer a lei de conservação dos movimentos como uma forma de representar grandezas, né? Conservação do movimento, energia está envolvido ali, né, Décio, também? Força, velocidade, aceleração e assim por diante, né? Exatamente. E vamos ter uma nova agora, né? Que é... a distância elástica, né, que é a constante elástica de um material. Porque quando a gente está com a canetinha, aperta a mola, você está comprimindo. Então está diminuindo o tamanho da mola. E se eu colocasse uma mola mais forte, mais dura, mais difícil? Aí eu ia precisar de mais força. Isso vai estar relacionado, nós vamos ver, com o material da mola. Tipo material, como é que ela é produzida. Exatamente. Muito bem. Então, nós chamamos de energia potencial aquela energia que pode ser armazenada e a qualquer momento pode se manifestar, fazendo com que haja a realização de trabalho. Isso. Mas através de uma
mola, né? O material elástico, digamos assim. A gente já viu né? que quando o corpo está a certa altura, tem uma energia potencial armazenada. Como ele está a certa altura, gravitacional. Justamente. Aqui também nós vamos ver que nós temos uma mola, ela pode estar ali paradinha, comprimida ou esticada, a gente vai ver que tem uma energia potencial armazenada. Justamente. Como é meio elástico, a gente vai chamar de elástica, né, Décio? Pronto. É isso aí. Fácil de entender. Olha, estudamos na mecânica 2 tipos de energia potente. Nós já estudamos. Nós estudamos aí a gravitacional. Isso. Né? E estudamos devido à altura do corpo. E a elástica. Ali agora, são uns pistõezinhos, né? Com molas. Ali, se eu não me engano. No início, né, nós falamos sobre as 2 energias, só que explicamos só a gravitacional, né, Neis? Isso. Quando falamos de energia potencial. É o mesmo slide, inclusive. Exato. Para não esquecer. Então vai estar escrito ali, ó, que é devido à deformação de uma mola. Né? A gente fala mola como para representar de maneira geral os meios elásticos, né? Mas já pode ser... Já tinha dado spoiler desde a outra aula, então, e eu não prestei atenção. É bacana esses spoilers aí, só para ficar na expectativa. É verdade. O vídeo que eles assistiram também. Isso, também. Olha as molas coloridas aí, ali. Essas Sabe onde usa muita brincadeira, mola também? Né, que você fica... No Pilates usa muita mola. Ah, é? Vários tipos de mola, às vezes das molas até mais maleáveis, até as mais rígidas. Até aquela bola grande que você... Ela é um tipo de mola, naquele momento você comprime e ela te joga, né? Isso aí tem muito em parquinho, nessas molas coloridas, você fica brincando com elas assim, bem molinhas e tal. Então, tudo isso é energia potencial elástica, né, Décio? Olha lá, ó, embaixo lá, ó. Isso, olha ali, ó. Gostava de brincar muito isso daí quando eu era criança. Pode ter sido o espiral do caderno, ou até mesmo uma mola conhecida como mola maluca também. Isso aí. A espiral do caderno é uma mola, né? Sim. Eu já fiz experiência, tirei a espiral do caderno, coloquei uma bolinha de tênis. E ficar brincando. E fiquei pegando as distâncias ali, Você teve uma infância feliz, né, Deise? Muito bom. Ai, eu e meu irmão, nós éramos terror das coisas lá para desmontar, montar. Legal. Isso ali é a brincadeira que dá pra fazer. Você pega uma mola de caderno velho, aí você fica variando a distância da mola, mede na régua e coloca a mola. A mãe vai dar uma peia, né? Então vamos ser sensatos, né? O novo pega a mola ali, vai comprimindo, vai medindo na régua, coloca a mesma bolinha na frente e solta. Aí você vai vendo a distância em que a bolinha vai, aí você vai começar a relacionar com a compressão da mola. É uma experiênciazinha também que dá pra fazer, não é? Pode comprimir ou pode esticar essa mola, né? Ok? E ali, olha só, em ambos os casos, podemos dizer que a mola armazena energia potencial elástica, prontinho para ser usada, né, Décio? Isso. Aí, quando é usada, no caso, lançar o corpo. E se ele adquirir velocidade, a energia cinética já aparece. Não é isso? Dentro dos controles, por exemplo, para fixar a pilha, para não ficar com folga, porque senão não passa o contato elétrico. Isso, um dos polos, né? você coloca na mola, é aquela mola do materialzinho condutor. A gente vai ver isso no 3º ano, né? Com certeza. Mas ela está ali justamente para aprender. Muito bem. Uma mola comprimida exerce uma força sobre o corpo, acabei de falar aí do controle, né? Isso. A qual realiza um trabalho sobre ele quando é abandonado. Exato. Você vê quando está pressionando a pilha lá, não está exercendo trabalho, porque não houve deslocamento da pilha. Isso, a energia potencial está armazenando na mola porque ela está sendo comprimida. Para manter ela presa lá. Entretanto, se tentarmos, né? Comprimir uma mola, podemos observar que ela reage à compressão, né? Com uma força, em sentido contrário, claro, isso, né? Cujo valor cresce à medida que ela vai sendo comprimida. É reação, né? Você aplica uma força na mola, a mola aplica na bola. Olha só, pessoal, um exemplo aqui, isso que eu estava falando aí que dá para fazer. Você pega um espiral de caderno velho, né? Então pegou o velho, né, Décio, que o novo. O novo, você precisa usar ele primeiro. E você pode pegar pode ser uma bolinha de tênis ou uma bolinha de gude, e você pega a bolinha, coloca na frente da mola e vai aplicando a força. Aí tu mede com a régua, vou tentar deixar essa mola 10 centímetros. Pegou ali, o que você está fazendo? Você está aplicando a força, a mola está aplicando em cima da bolinha a mesma força, com a mesma intensidade, mesma direção, no sentido oposto, certo? Quando você está comprimindo, está armazenando ali energia potencial elástica. Está armazenando. E pode fazer uma experiência, né, desse. Você comprime 1 centímetro e solta a bolinha. Depois comprime 2 e solta. 3, 4, 5, se for, né? Porque um caderno tem mais ou menos um tamanho aí de quase 20, assim, né? Pouco 30, então, né? Aqueles maiores. Você vai soltando, né? Aí, o que vai acontecer? Até onde a bolinha vai, né? Aí, mede a distância que ela vai. Está armazenando energia aqui. Quando você solta, essa energia armazenada vai ser realizado o trabalho
Não é isso? Em E cima se da a bolinha bolinha ela for vai mais adquirir longe é porque movimento. teve energia maior. Para poder transformar a energia cinética e Vai dar para ver que está relacionada com pressão da bola. Ou seja, a gente vai ver quanto mais comprimir, mais tu consegue armazenar, porque você tem que aplicar uma força maior para deixar ela mais comprimida, não é isso? Isso a gente vai poder daqui a pouco relacionar, não é? Não, falando de conservação de energia e transformação de uma energia em outra, né? Isso, Vamos exatamente. lá então, pessoal. Continuando. Ok? Voltando lá então para o nosso slide, né? Olha, para calcular o trabalho, que é isso que eu falei, que seria calcular, né? Isso. Que a mola realiza sobre o corpo ligado à sua extremidade, nós devemos então, em primeiro lugar, procurar descobrir como varia a força exercida pela mola. Exato. Né? Porque não vai ser tudo igual, né? Então a gente tem que analisar os momentos. E deve ter um nome de força elástica, né? Exato. Que vai ser feito. Força-peso está relacionado a gravitacional. Isso. Né? Força de ação relacionada à energia cinética. E agora força elástica, potência elástica. Exatamente. Deve ser. Vamos lá. Força exercida por uma mola deformada. Exatamente. Então, deformar é mudar o seu estado original, né? Então, se você tirar uma espiral de caderno e deixar ele em cima da mesa, ele vai estar no estado original. A partir do momento que eu esticar ou comprimir, eu vou estar exercendo uma deformação em cima desse material. A gente vai começar a estudar isso. E ali, pessoal, quando temos uma mola não deformada e depois a mesma mola distendida por uma força de tração. Você está esticando a mola, exatamente. Né? Se eu estou esticando, essa força aí é força de tração, né? Surge uma força elástica no sentido contrário. Então, o que acontece? Olha só, pessoal, vem aqui com nós aqui, ó. Então, tá aqui a minha mola. Então, ela não está deformada, certo? Se eu tentar esticar ela... Isso. Então, o que vai acontecer? Sentido contrário, né? Então, da mesma maneira, pessoal, que você empurra, tem uma força no sentido contrário, esticar a mesma coisa. Se eu estou esticando, ela vai reagir no sentido contrário. Sempre contrário ao movimento. Isso, então, a tendência de deformação dela, digamos assim. Então, tanto comprimir quanto esticar vai ter uma força contrária, que é uma força de reação que a mola está exercendo contra a deformação que você está causando, né, Décio? Isso, que depende da mola, de como ela é feita, construída, material, etc. Né? Exatamente. Beleza? Vamos continuar lá. Olha só. Então, ali, pessoal, nós vamos ver que o deslocamento do bloco, quando o seu alongamento é igual a x. Isso. Né? Então, tu pode amarrar na extremidade da mola um bloco, colocar uma bolinha, depende muito do que você quer fazer, né? Chama de alongamento, né? Isso, x geralmente porque é uma mola que está na horizontal, olha só. Olha, está no seu estado natural. Aí o corpo está, no caso aí... Está preso na mola e eles estão paradinhos ali em repouso, certo? Esticou a mola aí, né? Puxou o corpo, esticou. Deformou aumentando de tamanho. E o X é aquela, olha lá, o centro do bloco em cima e o centro do bloco embaixo. Exatamente. Aquela foi a deformação da mola, aquele tanto que ele se deslocou. Isso. Estava preso na mola. Então verifica experimentalmente que se você dobrando o alongamento 2x, você tem o quê? Então a força dobra. Isso significa que se eu puxar a mola e ele desloca ali um deslocamento x, para eu deslocar o dobro, eu vou ter que colocar o dobro de força. Senão não vai rolar, né? Então vai ficar diretamente ali. proporcional. É diretamente proporcional. À deformação da mola, né? Exato. Olha aí, ó, triplicando. Se eu fizer 3 vezes mais... Tem que aumentar essa força aí. Aumentar ela também 3 Exatamente. vezes. Diretamente proporcional. Até porque a força de reação da mola vai ser sem sentido contrário. Então, se eu quiser deformar mais, eu vou ter que aplicar mais força. Justamente. É que nem um espiral. Se eu quiser esticar mais, né, eu vou ter que aplicar mais força aí. Ok? Então... E assim por diante, assim vai. 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Coitado do espiral, daqui a pouco não tem mais. Vai chegar no momento que ela não consegue mais esticar, né? Exatamente. Sabe que existe um limite dos materiais, é estudado até em química, né? Que é a resistência dos materiais. Tem um momento que não pode nem comprimir e nem esticar mais. Né? E ele desce, ó, a gente fez no esticar. Se você for comprimir, que é apertar, a gente vai também verificar esse resultado aí, certo? E vai ver que é diretamente proporcional também à deformação. Isso. Só que agora é o contrário, só é contrário, mas é a mesma ideia, né? Então, ali, portanto, a experiência mostra que a força exercida por uma mola é diretamente proporcional à sua deformação, ou seja,
Maior deformação que você quer causar, maior força que você tem que aplicar. Pessoal, dá uma olhadinha aqui. Lembrando que a deformação da mola, por exemplo, uma mola tem 10 centímetros. Você esticou 2 centímetros, ela foi para 12, né? Exato. A deformação é 2, Isso. não é 12. Porque eu já tinha 10. É 10, é o Fui para tamanho. 12, eu deformei 2 para chegar lá, certo? Se eu comprimir, ela foi para 6, a deformação foi 4. Exato. 10 é o tamanho dela. Ela foi para seis. 6, então Muito bem. eu tive que tirar 4, não é isso? É E assim importante por entender que diante. o tanto que ela deforma, esticando ou comprimindo, que é o nosso X. O X não é o tamanho da mola. Pode ser 2 quilômetros, se for 1 centímetro, é 1 centímetro É da 1 centímetro de deformação. Não conheço mola de 2 quilômetros, é só para exagerar. Beleza. Voltando então. Continuando lá, pessoal, olha só. Então tá ali, diretamente proporcional, certo? Justamente. Quer esticar, quer comprimir, você vai ter que aplicar força proporcional à deformação que você quer causar, né? Agora é importante, viu? Importante. A força elástica é... Restauradora. Ela tende a voltar ao estado natural. Exatamente. Se você estica, quando você solta, ela tende a voltar para o tamanho que era antes de É diminuir. como se a mola voltando. falasse, ué, tu tá me esticando, peraí que eu quero voltar para onde eu tava, né? Se você comprime, espera aí, ela empurra de volta. Como é que é? Não empurra não, não empurra não. A Deise fica me empurrando aqui, eu já vi, ó. É porque tu é uma mola, Décio. Eu tava testando aqui, só desde o início. Eu acho, Deise, que a sua ideia era me derrubar, mas você não conseguiu ainda. Que isso, Décio. Ficar sem meu colega aqui, meu amigo de palco aqui, de aula, de sala, fica difícil, Você sabe hein? que eu não vou revidar, é por isso, você aproveita. Tu vai sim, tu vai aplicar uma força aí na mesma intensidade, na mesma direção. Mas em só sentido na mesma oposto. intensidade, não vou revidar mais. Ah, então melhor não arriscar, né, não, Vitor? Então, pessoal, olha só. Quando a mola está distendida, a força elástica atua no sentido de diminuir seu comprimento, na tentativa de restaurar o tamanho original. Ou seja, quando você puxa, é para diminuir o tamanho, pro tamanho que estava essa força restauradora, Isso. né? Quando você empurra, quer voltar de novo para o tamanho que era. Então é sempre Exatamente. restaurando em sentido oposto. Então, muito parecida, mas não é igual no conceito, a questão do atrito, que é de opor ao movimento. E aqui de opor à sua deformação. Isso. O atrito ele se opõe ao movimento do corpo e a força elástica se opõe à deformação. Exatamente. É isso que é parecido, não o princípio, não o conceito. Fechado. Ali, ó. O Hulk. Mas não é o Hulk do Atlético Mineiro, não, pessoal. Quem gosta de futebol Esse aí. Hulk da Marvel E tá nem o Hulk diferente. da Marvel. Esse Hulk não é verde, esse Hulk é o físico, né? É, justamente. Robert Hulk. Exatamente. Ou até com U-L-K, né? Hulk, né? Uma Esse vez é eu fui Hulk. lá na Universidade Federal do Mato Grosso, tem um professor chamado Hulk. Só que ele é bem magrinho. Aí não dava. Não, cadê o professor Hulk? É que você viu ele no momento que ele era o Bruce Banner. É? Porque depois que ele fica com raiva é que ele transforma no Não, Hulk. então ele não se Você não transformou lá, assistiu não. o filme, então. Só conhece Assisti. o Hulk, mas o Bruce Banner é bem magrinho. É o que dá origem ao Hulk. Ele é o cientista magrelo, igual o Mac, assim. Então a gente ficou a semana toda esperando a transformação e não veio, né? É, justamente. Então, Tem me que deixar ele veja com isso. raiva, tem que deixar com muita raiva para ele transformar, é por isso. Ninguém teve coragem, né? Então, vamos estudar a lei de Hulk para Vamos. que a gente consegue entender melhor essa daqui, ó. Essa daqui dá para ver a transformação de energia, né? Já vi que Então, você não é fã dos quadrinhos. eu sou... eu sou, sim, jovem. Você gosta do Homem-Aranha, do Capitão América. Então, quem observou pela primeira vez essa propriedade das molas foi esse Robert Físico, né? Hooke, né? Exatamente. Muito bem. Então, esse aqui a gente vai conseguir ver a transformação, né? Esse aqui é mais tangível para a gente ver a transformação da força, da energia. Vamos ver de que forma, olha só. Olha aí. Na realidade, essa lei só é verdadeira, olha bem, se as deformações da mola não forem muito grandes, que nós Exato. falamos. Ela tem limites, né? E como o F é proporcional a X, nós podemos escrever que F é igual a uma constante Que não vezes muda. X. Né? A Essa constante não é muda. justamente que nós vimos aqui, ó. Esse K é uma constante que ele é diferente para cada mola, igual nós estamos falando. E denominado de constante elástica da mola. Isso. A mola é feita de que material? De plástico, de alumínio, né? É feito de cobre.
Ou se duas molas têm o mesmo tamanho, só que uma tem uma maior espessura do que a outra, então ela vai ser mais rígida, e esse coeficiente está relacionado a essa mais rigidez. longo, né, entre as espirais, assim por diante, né? E a gente pode ver, ó, F é igual a KX, ou seja, é diretamente proporcional. Então, se eu pego uma mesma mola e eu causo aí uma deformação, imagine ali, só imaginar mesmo, esse coeficiente ali, por exemplo, vale 1. Isso. Se a deformação da mola for 1, eu apliquei 1 newton. Se a deformação da mola for 2, tem que aplicar 2 newton, e assim por diante. Então, é diretamente proporcional. E a gente vai ver que o K, que é a constante da mola, ele vai levar tanto a unidade da força quanto a unidade da deformação, né, Décio? Justamente, né? Que aí é newton e metro, né? Olha aí, o bloquinho, ó. Agora, energia potencial elástica. Então, dado uma mola a constante elástica é K, um valor qualquer que vai ser calculado depois, né? Apresentando uma deformação X e um objeto ligado a ela, como mostra a figura. Então, F que é igual a KX. Isso. Mas a ideia da mola, quando ela deforma, é mudar de lugar. Né? Se você comprimiu, quando você solta, ela avança o corpo. Então, essa energia potencial é a força vezes o deslocamento. Isso. Né? Exato, a gente vai ver daqui a pouco, né, também. E aí, ó. nós sabemos que existe essa relação. É aquela brincadeira de pegar uma espiral de caderno e colocar uma bolinha na frente. Aí você aperta, você está deformando, está armazenando energia potencial elástica e ela geralmente aplica força no sentido oposto para poder voltar ao seu estado original. Então ela vai empurrar o corpo, esse corpo vai deslocar. Justo. Né, como está mostrando ali, olha só. Então a energia potencial elástica desse objeto nessa posição pode ser determinada pelo trabalho que a mola realiza, né? Sobre o corpo, né? Justamente. Para voltar ao seu estado original de Porque comprimento. aí o comprimento é o X é 0, a energia vai ser 0 no ponto, né? Exatamente. Então, Olha, pode falar. à medida que é empurrado, a deformação da mola diminui. Consequentemente, diminui também a força que ela exerce sobre o objeto, já que é diretamente proporcional, né? Então, Assim, olha só. Né? Devemos calcular o trabalho de uma forma que varia, né? Olha aí, desde o valor inicial de F igual a KX até o final, F igual a 0. Que é no ponto de restauração, né? Chegou ao seu ponto original, natural da mola. Então, enquanto o objeto se desloca. Exatamente. No momento que ela restaurou, né? Ó, quando a força F é variável, nós sabemos que essa relação nossa ali, ela é uma reta inclinada, por isso que faz um triângulo é dividido por 2. Nós já vimos aí, sempre a energia cinética e a potencial elástica, ela é metade. Ela está relacionado com... A gente pode ver aqui, né? Olha só. Coeficiente 1, né? Então, uma reta inclinada, certo? Forma uma certa angulação aqui, se a gente for ver com o eixo da deformação. Se você pegar a área, metade. É um triângulo, é base vezes altura dividido por 2, né? Isso. E aí, ó, vamos fazer ali, como aquele lado lá é F igual a KX, e é um triângulo, olha bem. Tá aí. É a mesma base coisa vezes que altura multiplicar dividido aqui, por ó. 2. F vezes X. Então, pode ver que esse 2 aparece na equação por causa disso. Né? Então, olha bem. X, a distância, o outro é KX, né? Nós sabemos que F é KX, né? A força, a constante elástica vezes a deformação. Isso. E aí, como é X porque a área X, do gráfico é o trabalho, né, Décio? A área do gráfico ali é o trabalho, né? É o trabalho. Só que se for fazer um gráfico do trabalho, aí não será uma reta. Né? Porque KX ao quadrado sobre 2, né? Isso. Aí esse aqui é o da energia, que é a força vezes a... Exatamente. Então, força, pessoal, vezes ali, ó, força tá na vertical. Isso. Ali vocês podem observar no gráfico. E o X está na horizontal, certo? Se eu fizer área, eu vou ter o trabalho ali. Então, base vezes altura por 2. Que é KX ao quadrado sobre 2. Está se repetindo, gente, pelo seguinte. Por que está se repetindo? Um X é daqui. O outro X é da força, que é KX. É por isso que fica X vezes X. Isso aqui, como é a área, certo? É o nosso trabalho, fechado? E o trabalho num ponto é igual à própria energia, né? A variação da energia que é o trabalho. Então, o trabalho tem que ser um menos o outro. E
a expressão de energia potencial elástica é essa aí, kx² sobre 2. Exatamente. Se você quiser o trabalho, na verdade, você tem que diminuir duas energias. A energia num ponto, menos a energia num outro ponto, né? Exatamente. E ali, ó, a gente falou que EPG é energia potencial gravitacional, então EP é energia potencial elástica. Então o X vai ser a deformação, não é o tamanho total, pessoal, a deformação, que o Neodés falou. Se eu tenho uma mola de 10 centímetros e você comprime e ela fica 6, ela deformou 4, certo? O X é o 4 que vai usar lá na equação. É o 4 que você vai utilizar, certo? Exatamente. Agora, se você quiser saber o tamanho de uma mola, você faria o contrário. Eu tenho ela tá com 6 centímetros, sofreu 4 centímetros de deformação. Qual é o tamanho da mola? Aí sim é 10. Exatamente é 10. Certo? Entendido isso? Então ali, olha só, você vai precisar da constante, você vai precisar dessa deformação ao quadrado, você vai dividir por 2. Até parece da energia cinética, né? Justamente. Só que a energia cinética a gente precisa da massa, que é constante, da mesma maneira que é... Isso, que é constante aqui a nossa... Que é constante a nossa constante. Lá é V ao quadrado, aqui é X ao quadrado. Aí divide por 2. Que movimento precisa de um corpo, né? E a força elástica precisa de uma constante elástica da mola. É a constante da constante. Não é isso? Justamente. Vamos lá, pessoal, continuar então. A constante é a constante elástica. Exatamente, a constante elástica. Que é a constante elástica da mola ali, ok? Bom, concluindo, para não ficar aí só enrolando, né? Um objeto ligado a uma mola de constante elástica K, ela deformada de X, uma deformação X, possui uma energia potencial elástica. Exatamente. Importante. Sempre tem uma coisa importante aí. O que é importante, Deise? Ó, energia potencial gravitacional é pé. Não é pé, é o pé de energia potencial gravitacional ali do objeto. Será tanto maior. Potencial elástica. É o epé. É pé. EPG que é. E EPG? Pé grande? Não é quase. Se eu te ajudar a lembrar, pode usar, não tem problema não. Então ali do objeto. É pé. É pé do objeto será tanto maior quanto maior for a constante elástica da mola. E quanto maior for a sua deformação. Então imagine, você tem uma constante grande, pessoal. Vem aqui com a gente aqui rapidinho, olha só. Né? Você imagina lá, você tem uma mola com a constante elástica elevada. Significa que é uma mola rígida. Então, para você deformar, tu vai precisar aplicar uma força maior. Então, você está armazenando uma energia potencial elástica maior, não é, Décio? Lembrando que vai ser dado em Newton e metro, mas não quer dizer que tem que esticar metro, né? Estica centímetro, que a relação é Newton por metro. Isso, é porque F é igual a Kx. Aí passa o Fzinho dividindo aqui, passa na verdade... X, né? Isso, passa dividindo aqui o X, fica N sobre M. Transforma o centímetro em metro, dá de medir, porque as molas elas têm essa deformação em centímetro na maioria das vezes. Beleza, pessoal? Vamos continuar? Então? Olha lá. Exemplo. Tem que ter, né? Vamos lá. Uma mola deslocada 10 centímetros da sua posição de equilíbrio. Equilíbrio é aquele momento natural do tamanho natural dela. Isso. Sendo a constante elástica dessa mola equivalente a 50 newton por metro, não quer dizer que ela tem 10 metros, né? Determine a energia potencial elástica associada a essa mola em razão dessa deformação de 10 centímetros. Se ela desloca, é a própria deformação dela. Exatamente. Olha só, o que nós temos aqui, Newton é de força e o M vai ser do valor da deformação, valor de X. Logo, o nosso X aqui, se a gente for observar... Transformar em metros. Tem que transformar, certo, dividir pessoal? Por 100, né, Deise? Isso. E vai calcular a energia dessa forma, não é? Meio de Kx ao quadrado. Ó, foi transformado ali, dividido aqui por 100. Vai dar 0,1, né? E tem que levar primeiro ao quadrado, né, Deise? Exatamente. Foi até dividir os 50 por 2, mas primeiro é levar o quadrado separado lá, e aí você multiplica por 50 e divide por 2. Então, se você quiser, pode dividir isso aqui. Dá 25, e depois, né? Isso, multiplicar por esse. 0,1 ao quadrado é 0,01. Isso. Então, 25 dividido por 0,01 é 0,25. Dá pra fazer a brincadeirinha dessa também, olha só. Verdade, não dividir. Tu pega aqui o número, 1 vezes 1, certo? Isso. Aqui é o quadrado. Então, são duas casas depois da vírgula contando com o resultado.
Pronto, tá aqui, olha aí, ó. Pronto, tá aí. Vezes 50 vai dar 0,05. Dividido por 2 dá 0,25. Isso, fechado, né? Pronto, olha aí, ó. Energia potencial elástica, que legal. Né? E já se foi. E agora a relação entre trabalho e energia potencial elástica. Isso que a gente falou lá no início da aula que nós íamos falar, né? Já falamos, só que aqui a gente está vendo em formato que ia de falar, gráfico. então vamos falar. Exatamente, tem que estar falado. Suponha uma mola comprimida cuja constante elástica seja K. Empurrando o objeto nela encostado, né? Então nós temos esse gráfico aí. Procuremos calcular o trabalho de AB, de A até B, olha lá, tem o B, tem o A, que a mola realiza sobre o objeto ao deslocá-lo de um ponto A até um ponto B. Então aí comprimiu a mola, porque o A está maior do que o B, né? Isso. Olha aí, todo o gráfico direitinho. A força elástica é variável e o seu trabalho será dado pela área sob o gráfico. Isso. Lembrando que ali nós não vamos ter uma área, não é um triângulo, né? Nós temos primeiro OBC Tá e aqui. OAD. Diminui um do outro, vai te dar aquela área. Se você encontrar as duas, que é triângulo, diminui o grande do pequeno, né? Tira o miudinho ali do outro. Correto? Aqui, certo? É uma área. É uma área, ó. E dentro tem uma área pequenininha, que é OBC. E aqui é outra área. Se você fizer a área grande e diminuir da pequena, você tem a outra que nós queremos, né? Muito mais fácil de resolver. Ou o trabalho no ponto A, da energia no ponto A, menos a energia no ponto B. Isso, porque a gente tem que ver, olha só, ele estava aqui. Então aqui eu já tinha uma energia armazenada, né? Que é a Isso. energia potencial elástica em A. Aí o que aconteceu? Comprimi, certo? Comprimi até aqui. Então ela está comprimida, eu tenho outra energia potencial elástica, elástica no ponto B. Ponto B. Então, da mesma maneira que a gente fez a diferença, né, Décio, da energia potencial gravitacional devido às posições ocupadas, a gente também vai fazer aqui. Fizemos da energia cinética também, do mesmo jeito da energia potencial Então, a gente pode elástica. ver que o trabalho sempre vai depender da situação no ponto. Então, aqui no ponto, eu tenho energia nesse ponto, e aqui nesse outro ponto, eu também tenho energia, da mesma maneira que a energia potencial gravitacional. Agora, é só a gente analisar a situação, né? Mas, né? Ali, ó, energias separadas. Podemos escrever, então, como? Energia potencial elástica no ponto A, menos energia potencial. Pode calcular separado e só diminuir, né, Deise? Pode fazer aqui também, se você quiser relacionar, esses dois sempre são E iguais, só né? o x ao quadrado menos x mil ao quadrado. Dá para fazer também. O que a equação anterior nos diz? Que quando um objeto se desloca de um ponto A a outro ponto B, sob a ação de uma força elástica exercida por uma mola deformada ou comprimida, né? O trabalho de A até B, que essa força realiza sobre o objeto é igual à diferença entre as energias potenciais elásticas Isso. desse objeto naqueles pontos. É a ideia que a gente estava trazendo desde sempre, né, Décio? Dos dois lá. Então, a gente vai ver um Vou fazer exemplo. um exemplo agora, tem A, B, C, D até J. Então bora começar. Não, tô brincando. Suponha que para manter uma mola comprimida em 20 centímetros, Comprimida, né? comprimida, fosse necessário exercer sobre ela uma força de 50 newton. Qual seria a constante elástica dessa mola, então? A gente quer o K, Justamente. certo? Então aqui primeiro, Transformar em metro, né? Porque isso, tem que dividir por 100, tá aqui. Agora nós podemos calcular. Olha, F igual a KX. isso. O X está multiplicando, passou dividindo, só dividir a força pela deformação. A gente sabe quando divide por um número menor aqui, um aumenta o valor, né? Então, de 50 foi para 250 newton por metros. É bem rígida essa Bem mola aí. fácil, né? É 250 newton por metro. Entendeu? Entendido, pessoal? Olha só. Que a constante é só dividir a força pela deformação. Lembrando que essa deformação sempre tem que estar em metros e a força em newton, fechado? A não ser que na própria questão ele peça assim, uma unidade diferente. Se ele ok? desse a constante em newton por centímetro, você pode. Aí você vai ter que pôr o x em centímetro, claro. Se tivesse lá opções. Ou qual é a constante elástica da mola em
Newton por centímetro. Quando ele não pede unidade específica, é sempre no SI, né, Décio? Sistema Internacional. Fechado? Tem mais um aí, ó. Letra Considere B. as deformações em A 40 centímetros e B 10 centímetros. Quais os valores da energia potencial elástica do objeto, tanto em A como em B, separado? Isso, aquele gráfico que a gente fez lá, por exemplo, né? Isso. O A estava aqui. Em 40 e o B em menos lá. E o B estava aqui. Em 10, né? A gente tinha uma areazinha, né? Uma areazona. Justo. Aí, Tava mais ou menos assim, ó. Olha aí, ó. Isso aqui é professora de física. Deixa eu apagar aqui, que senão vai atrapalhar o... Eu deixo. Pronto, pode... Vamos lá. Bom, a gente vai saber que vai precisar da deformação em cada ponto. Transforma em metro, né? Tanto Isso. 40 como 10. A constante, né, nós achamos na letra A. E isso é o mesmo exercício, mesma mola, mesma constante elástica. Essa é a letra B, então tá aí, olha só. As energias têm que ser separadas, porque não pediu junto, né? Isso. Olha, ó, 50, né, que já deu lá, 0,4 dividido por 2. Pronto. Ó, 4 joules. 4 joules, isso E em no B? ponto A. Em B, em vez de 0,4, vou ter que colocar 0,1. Diminuir a deformação. Né? Isso. Diminui a deformação, então a minha energia também vai ser menor. Isso. Olha Olha aí, lá. 0,25. Ok? Menor que 1 ainda, né? Dá pra gente ver que é bem diretamente proporcional ali. Ah, quando é que vai ser junto? Quando pedir o trabalho, né, Décio? Aí que a gente Talvez seja no próximo aqui, ó. Ah, Ó, tá qual aí, o ó. valor do trabalho? Do ponto A até o ponto B. Qual o trabalho realizado, então? Diferença da energia potencial nos pontos. Já calculamos as duas, para que fazer tudo de novo? Exatamente, é 4 só... menos 0,25, né? Então, Pronto, 3,75 joules, olha só. Então tá aí, a gente fez primeiro a constante, calculou as energias e agora está calculando o trabalho. Isso. Mas tem mais um exemplo ainda? Tem mais um exemplozinho. Mas fizemos por parte direitinho, né? Mostramos aí, né, Deise? Direitinho, então... Pessoal, se liga aqui rapidinho, olha só. Então ali a gente vê a relação direta. Para calcular a constante elástica, é mais fácil você ir pela formulazinha da força, né? Se você tem a força, você lá calcula. Ah, quer dizer que eu não posso calcular pela energia? Pode, se ele der energia, em vez Mas da deu força... a força e deu você a calcula. deformação, né? E se ele tivesse dado deformação e energia, você faria ali com cuidado, né? Porque você tem um sobre 2, tinha que passar ali, teria que tirar uma... né? Passar a colocar o x ao quadrado também, então daria para calcular. A constante, se ele não pedir uma unidade específica, vai ser sempre no SI Newton por metro. Por metro. Certo? Agora, se ele pedir lá em, sei Mas como é lá... uma questão aberta, tivesse colocado em 1000 Isso. centímetros, poderia, não tem Poderia, problema. se tivesse colocado lá, então a condição. Isso. Então a gente tem que entender isso, né, Décio? Agora, fazendo em centímetros, não poderia dar resposta em joule na hora da energia e na hora do trabalho. Exatamente, entendido? Teria que pôr todas as unidades e não colocar joule. Colocar joule tem que ser em metro. Exato. Fechado? É aberta, pode fazer? Pode, mas não pode escrever joule que erraria. Isso aí mesmo, tá Então bom? vamos voltar lá que a gente vai ver mais um exemplo. E ali, olha só, exemplo 3. A gente viu essa figura na aula e ali você está comprimindo essa mola utilizando a mão, né? E a caixa presa a ela. E a gente tem uma pessoa, estica vagarosamente uma mola de constante elástica. Ali está 200 newton por metro, já deu ali a unidade da constante. Cujo comprimento inicial, sem deformação, é de 50 centímetros. Até que seu comprimento final seja 60 centímetros. Então, Agora, eu estava... É obrigatório transformar o centímetro em metro, porque lá está em newton por metro, né, Deise? Então, imagina, olha só. Tá aqui. Deixa eu pegar a canetinha. Tá aqui a mola. A gente tem que entender, pessoal. Inicialmente, sem deformação, é 50. Aí a pessoa vai lá, vai esticando aqui, ó. Até que seja quanto? 60. 60 é isso aqui, ó. Aqui é 60, certo? 10 centímetros. Então, não é deformação, é 60, né, Deise? Isso, até que o comprimento final seja. Então, a deformação dela foi esse pedacinho aqui que está em verde, ó. Então, aqui é o nosso X. Entendido? Aí, à medida que a mola vai sendo deformada, a força que ela exerce sobre a pessoa aumenta, diminui ou permanece a mesma? Aumenta. Aumenta, porque olha só, ele está falando de força, certo? É. Força é igual a K vezes X.
Se você está aumentando Você a está deformação... esticando, ela é restauradora, ela tenta, essa força aumenta para Essa se força opor, aumenta. né? Isso. É diretamente proporcional. Expressa em metro, tem que colocar em metro, está pedindo a deformação final X sofrida pela mola. Isso. Wagner falou que é só diminuir, né? Ah, agora sim, olha só, expressa em metros a deformação final. Aí lá pelo desenho nós vimos, o comprimento final é 60. Inicialmente ele estava 50. Então de 50 para 60, 10 centímetros Mas tem que de dividir por 100 deformação. para transformar em metro, né? Isso, 0,1 metro. E a gente vai pegar esses valores aí E vamos utilizar na C. para calcular o valor da força que a mola está exercendo na pessoa quando atinge o comprimento de 60. Pronto, Olha aí. KX. Olha aí, ó. Pega 200, constante. que é constante, e ela foi só 0,1, né, que é 10 centímetros, né? Então, uma força de 20 newton. Entendido, pessoal, ali? Então ficou bacana, a gente fez a análise, deu para ver direitinho que uma coisa é o comprimento final, outra é a deformação, então a gente tem que prestar atenção. Quando ele dá um valor só de deformação, é X e pronto. Ali ele falou do comprimento Justamente. inicial, comprimento final. Então a deformação é a diferença, né, Décio? Não é isso? E aí, lembrando que daqui a pouco a gente volta com aquele Resumex. Né? Resumex. Até daqui a pouco. Ok.